Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Excel. Caso não seja inscrito no canal, se inscrevam. Não esqueça de deixar o seu joinha aí no vídeo, tá? Vamos lá. Vamos trabalhar hoje com uma tabelinha aqui de folha de pagamentos, tá? Então aqui a primeira coisa que a gente vai calcular vai ser esse salário bruto, tá? Salário bruto. Aqui no salário bruto a gente vai pegar o salário mínimo. O salário mínimo aqui está desatualizado, né? Vou pegar aqui o salário mínimo atual, que é de 998. E vamos trabalhar aqui, ó. Vai ser o que? Igual o salário mínimo vezes o número de salários mínimos que o funcionário ganha. Ok? Então lá, igual salário mínimo vezes a quantidade de salários mínimos que ele ganha. Dentro do Excel, pessoal, a gente tem um recurso que eu não mostrei para vocês, que é um recurso de auto-preenchimento. Por exemplo, vamos supor aqui, ó, tem o número 1, número 2, e eu quero que ele continue a sequência para mim, 3, 4, 5, 6, vou fazer o quê? Vou selecionar esses dois carinhas aqui, vou posicionar o cursor do mouse aqui nesse quadradinho preto, tá vendo? Seguro o clique e arrasto. Olha lá. Certo? Ele já faz a sequência pra gente. Daí vamos supor que eu gostaria que ele multiplicasse esse com esse. Vou dar um exemplo aqui do lado, vamos supor que eu quero que ele multiplique esse valor vezes 10. Eu quero que ele continue. Tá certo? Então aqui, ó, 1 vezes 10, 10, 2 vezes 10, 20, 3 vezes 10, 30, 4 vezes 10, 40 e assim por diante, certo? Ele fez o cálculo aqui para mim. Mas vamos supor que, ao invés de eu ter digitado 10, né? Eu fiz o que? Fiz igual esse valor vezes o 10. Mas vamos supor que esse 10 ele estivesse, sei lá, digitado aqui, ó. Certo? Então eu faria o que? Esse valor, né? Esse valor vezes o 10. Se eu for tentar usar o auto recurso, olha o que vai acontecer. Deu tudo zero aqui no resto. Por quê? Porque o auto preenchimento ele vai começar a aumentar sempre uma linha. Então aqui ficou o que? Vamos olhar aqui na barra de fórmulas, ó. R6, que é essa célula, vezes Q6, que é essa célula aqui. Aqui no próximo, ó, ele já mudou. R7, Q7. No Q7 eu não tenho nada aqui, ó, tá vendo? Se eu digitar um valor aqui, por exemplo, sei lá, 10 também, aí ele vai alterar aqui para 20, ó. Tá certo? Então, se eu quiser utilizar o auto preenchimento e utilizar uma célula que eu não quero que mude, que continue sempre sendo aquela célula, eu vou fazer o seguinte: eu vou vir e vou colocar antes do índice da linha, né? Porque o Q é o índice da coluna e o 6 é o índice da linha, certo? Então, antes do índice da linha, eu vou colocar o sinal de cifrão. Aí o Excel vai entender para mim o seguinte, que toda vez que eu usar o auto preenchimento, então vamos entender aqui essa forma. Quando eu for usar o auto preenchimento, ele vai entender que o 6 do R6 ele vai variar, ele vai acrescentar mais um. Porém, o 6 do Q6 ele não vai variar, vai sempre manter como sendo 6. Vamos testar? Olha só. Ok? Tá? Então, aqui eu utilizei lá
igual, né? C16, que é o salário mínimo aqui, C16, vezes o número do salário, que é o B6, no caso desse daqui o B7. Se eu for tentar arrastar aqui, ó, olha o que vai me acontecer. Deu erro. O porquê? Porque ele está variando não somente o nosso B6, B7, B8, que são essas linhas aqui, mas também variando aqui, ó, C6, C7, C8. Então eu não posso deixar variar a linha desse valor. Então aqui no primeiro eu vou fazer o que? Vou vir aqui e vou falar que C16, quando eu utilizar o auto-preenchimento, sempre vai ser o C16. Então eu vou acrescentar antes do índice da linha 16 o nosso cifrão. Acrescentou lá. Agora sim eu posso utilizar o auto-preenchimento, que não vai dar problema mais. Ok? Maravilha. Aqui para calcular a média bem simples, né? Igual média, abre parênteses, seleciono todos os valores, fecho parênteses e pressiono Enter. Então a média de salários aí dessa empresa é de R$ 8.094,89. Vamos calcular o INSS. Vamos utilizar o PROC-V, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, nomear essa tabelinha como INSS. Selecionei ela aqui, clico aqui, ponho lá INSS, pressiono Enter. Então vamos lá. Igual PROC-V, abre parênteses, seleciono o número do salário aqui do funcionário, ponto e vírgula, INSS, que é onde eu quero que ele procure para mim os valores, certo? E eu quero que ele me retorne que o índice da coluna 2, que é essa coluninha aqui, ok? Dou um Enter e agora a gente vai utilizar o auto-preenchimento, certo? Então, repetindo, para utilizar o auto-preenchimento, posiciono o cursor do mouse nesse lugarzinho aqui, ó. O cursor do mouse ficou uma cruz de setas pretinha, tá? Lembrando, o cursor do mouse tem que estar obrigatoriamente como essa cruz de setas pretinhas. Não pode ser a cruz de setas, nem a cruz branca. Tem que ser a cruz pretinha, tá certo? Olha lá. Ok? Aí, na verdade, né? O professor fez errado aqui. Não vai ser somente isso. Ele vai fazer isso daqui vezes o salário bruto do funcionário. Então aqui no final acrescento o sinal de vezes o salário bruto dele. Agora sim a gente pode alterar. Ok? Quando aparece esse monte de jogo da velha aqui, esse monte de hashtag, é porque o valor não coube dentro da coluna, tá? É só aumentar a largura da coluna. Ok? Vamos para o FGTS. Seleciono ela aqui. Digito aqui FGTS, pressiono Enter. Vamos lá. Igual PROC-V, abre parênteses, seleciona o número do salário, ponto e vírgula FGTS, ponto e vírgula 2, vezes também o salário bruto. Ok? Aí é só arrastar. Lembrando mais uma vez que não pode estar cruz de setas, nem cruz branca. Tem que estar cruz pretinha. Ok? Vamos lá pro IRRF. Também colocar aqui, nomeou, ok, vai lá, igual PROC-V, abre parênteses, seleciona o número do salário, ponto e vírgula, IRRF, ponto e vírgula 2, vezes também
o salário bruto. E vamos arrastar. Ficou com o jogo da velha, só aumentar a largura da coluna. Ok? Agora aqui o salário da família. Selecionou, vamos nomear o intervalo. Colocar aqui como salfan. Igual. Proc V. Abre parênteses. Aí aqui vamos selecionar o número de dependentes dele. Ponto e vírgula. Salfan, que é o nome da tabelinha. Ponto e vírgula. 2 também. Ok? Vezes o salário bruto. Certo? Também vamos arrastar. Fazer o auto preenchimento. Ok? Então, lembra lá no começo que a gente começou a ver o Excel, eu falava para vocês, por enquanto a gente vai ficar digitando, mas depois o Pro vai mostrar para vocês aí como a gente só faz a primeira e o Excel faz o resto, certo? Então dessa forma é muito mais simplificado, né, pessoal? Aqui o abono vai ser o que? Igual o salário bruto vezes a porcentagem do abono aqui, 7%. Quando eu for arrastar, né, quando eu for utilizar o auto preenchimento para o salário, para o abono, sempre vai ser esse 7% aqui, não é isso? Então, antes do índice aqui 15, do K15, eu tenho que colocar o que? O cifrão. Coloquei o cifrão. Aí eu posso arrastar sem problemas. Ok? Aqui, esqueci de calcular aqui o vale transporte e o vale refeição. Vale transporte é 5% do salário bruto. Então vai ser igual salário bruto vezes 5%. Opa! Vamos arrastar. Vale refeição, se eu não me engano, é 3%. Igual salário bruto vezes 3%. Tá? Isso aqui a gente está usando só como exemplo, mas numa empresa, né, onde a gente calcula de fato, a gente tem que pesquisar qual que é a real porcentagem aí de cada um desses impostos, tá, pessoal? Essas tabelinhas que eu tenho aqui de INSS, de FGTS, etc., são todos valores fictícios, tá, pessoal? Pode ser que um ou outro coincida com o que é de fato, tá? Mas a gente tem que se certificar aí nos sites do governo para ver quanto que é na realidade cada um desses, ok? Vamos lá, arrastar também. Agora aqui a gente vai calcular o total de descontos. Então vamos lá, igual INSS é desconto, mais FGTS também é desconto, mais Vale Transporte é desconto, mais Vale Refeição também é desconto, e RPF também é desconto. Então tudo isso aqui é desconto do funcionário. Tá? Deixa eu ver o que eu alterei. Deixa eu ver aqui. D6 é quem? O INSS, E6 é o FGTS, F6 é o Vale Transporte, G6 é o... Isso, e o H6, tá certo. É isso. Então vamos fazer mais um aqui. Igual INSS mais FGTS mais Vale Transporte mais Vale Refeição mais IRRF. Isso, vamos arrastar. Maravilha.
O salário líquido vai ser o quê? Vai ser o salário bruto. Ops, esqueci do sinal de igual, né? Vai ser o salário bruto mais o abono menos os descontos. Ok? Aqui esse geral vai ser o que? Uma soma de todos os salários líquidos, tá, pessoal? Então aqui é bem fácil, só seleciono tudo aqui e clico no botãozinho autossoma. Tá? Então a folha de pagamento geral desta empresa aqui foi de R$ 57.734,30. Ok? Então todas essas colunas aqui eu vou converter em formato moeda. E todas essas daqui também. Ok? Maravilha. Esses dados aqui eu utilizei só para exemplo, tá? Não vai utilizar para nada. Vamos fazer um gráfico? Eu vou fazer um gráfico aqui dos funcionários pelos salários brutos. Então, fez o que? Selecionou o nome dos funcionários. Segura a tecla Ctrl, com Ctrl segurado vou selecionar os salários brutos. Daí eu vou vir aqui em inserir gráfico recomendado e posso escolher aqui o gráfico que o Excel me sugere. Se eu não quiser, venho em todos os gráficos, tá? E escolho um que eu gostar mais, tá? Por exemplo, de barras, tá? Cliquei duas vezes, olha só. Vou fazer o que? Vou jogar ele lá na planilha 2. Então vou clicar nele, Ctrl X para recortar o gráfico. Vou clicar aqui no sinal de mais, planilha 2. Vamos renomear essas planilhas aqui. Dá dois cliques na planilha 1. Vou colocar o nome dela de folha de pagamento. Folha de pagamento. Opa, pagamento. E essa daqui eu vou chamar de gráficos. Ctrl V para colar o meu gráfico aqui. Tá? Lembrando que a gente pode o que? Customizar o nosso gráfico. Só clicar aqui no botãozinho ferramentas de gráfico e design. A gente vai e escolhe um que a gente gosta. Tá? Podemos aumentar o tamanho do gráfico. Ó. Vamos fazer outro gráfico agora. Vou utilizar de novo o nome dos funcionários, só que dessa vez pelos abonos. Fiz errado. De novo, seleciona aqui pelos abonos. Inserir. Vou escolher um gráfico diferente aqui. Ó, vou pegar um recomendado aqui e todos os tipos. Vou escolher um de colunas agora. Olha lá. Ctrl X. Clica lá no gráfico, Ctrl V. Vou alterar o título aqui, ó. Clicar duas vezes, colocar que esse gráfico é funcionários por salário bruto. Funcionário por salário bruto. Esse daqui vai ser funcionário por abono. Vou criar mais um gráfico aqui.
Vou alterar também o estilo dele. Mais um, vamos lá. Volta aqui em folha de pagamento. Agora eu vou fazer funcionário por salário líquido. Vou vir lá em inserir. Vou colocar um gráfico de pizza. Gráfico de pizza 3D. Ops. Vamos ver por que não deu certo. Clicar aqui na borda, deletar ele. Tá. Funcionários por salário líquido. Inserir. Aí, agora sim. Aquela hora não tinha dado certo, pessoal, porque eu tinha selecionado esse geral 3 aqui, tá? Então o Excel entendeu o quê? Que tinha mais dados do que nome de funcionário, por isso que ele não conseguiu gerar, tá? Então agora esse daqui já é um gráfico de salários líquidos. Direito do mouse, recortar, ou se não, Ctrl X, que nem eu vinha fazendo, tá bom? Deixa eu ver. Aqui vou aumentar um pouco o tamanho do meu gráfico. Aumentei demais. Diminui um pouco. Aí. Maravilha. Ok, eu vou mudar também o estilão dele. Aqui em design. Vamos ver mais aqui. Esse daqui ficou melhor. Através de gráficos a gente consegue analisar mais facilmente aí, né, os dados. Então a gente pode observar o que o funcionário que recebe a maior fatia de salário líquido aqui, ó, é quem? A Ana Clara, tá vendo, ó? A Ana Clara é quem recebe a maior fatia de salários líquidos. E o funcionário que recebe a menor fatia aqui é o Caio. Tá ok? Bom, por hoje foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa videoaula. Se inscrevam aí no canal, não deixem de se inscrever, ok? Deem um like aí no vídeo para ajudar o canal. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.